Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 11. Pegue os ossos do Goblin. O espaço de armazenamento de Lin Moyu tinha um material ósseo extra. Todos recebem um espaço de armazenamento quando mudam de emprego e, à medida que sobem, o espaço de armazenamento se torna maior. É muito conveniente armazenar vários itens, materiais, equipamentos e alimentos dentro. Lin Moyu tentou ver se conseguia colocar o guerreiro esqueleto, mas o resultado foi que não conseguiu. Depois de matar um patrulheiro Goblin, Lin Moyu já conhecia a força do monstro de nível 10. Em geral, não há muita diferença entre monstros do mesmo nível. Assim que sua mente se moveu, todos os 28 guerreiros esqueletos foram libertados. Como na Beginner Quest, os esqueletos guerreiros rapidamente se dispersaram e começaram a procurar por seus inimigos. A densidade de monstros na área selvagem excedeu em muito a da masmorra novata, e a experiência de Lin Moyu começou a aumentar rapidamente novamente, mais rápido do que na masmorra novata. Matar patrulhas Goblin nível 10, experiência mais 300. Obtenha ossos Goblins. Matar lobos cinzentos aterrorizantes de nível 10, experiência mais 280. Obter peles de lobo. Lembrete começou a escovar a tela como uma barragem, e Lin Moyu ficou um pouco deslumbrado. Nesse ritmo, subir para o nível 8 é uma questão de menos de 1 hora no máximo. Está certo. Lin Moyu cerrou os punhos e seu coração também estava um pouco animado. Nesse ritmo, não deve ser um problema atingir o nível 15 antes do grande exame. Quanto ao superior, é difícil dizer, depende da mudança de experiência após o nível 10. Os guerreiros esqueletos se espalharam, o que também chamou a atenção de alguns profissionais. Quando viram o guerreiro esqueleto pela primeira vez, pensaram que era algum tipo de monstro. Depois de usar a técnica de detecção, descobriu-se que era uma convocação. Só que essa convocação é muito forte e matar um monstro de nível 10 é tão simples quanto cortar melões e cortar vegetais. Já existem pessoas que querem encontrar o mestre convocado através do guerreiro esqueleto. Felizmente, o guerreiro esqueleto estava longe, e Lin Moyu recuperou remotamente o guerreiro esqueleto, deixando a outra parte sem deixar vestígios. Lin Moyu mudou de direção e deixou o deserto e entrou na floresta. O terreno da floresta é complexo, a visão é pior e muitas vezes é atacado por monstros, o que é mais perigoso. Portanto, a maioria das pessoas não gosta de ir para a floresta. Todos os guerreiros esqueletos se espalharam e vagaram pela floresta, e o terreno complexo não teve efeito sobre eles. A mente de Lin Moyu também gradualmente formou um mapa topográfico, e cada grama e árvore estava limpa. 1 hora depois, uma luz de atualização apareceu no corpo de Lin Moyu. Seu nível atingiu o nível 8. Os guerreiros esqueletos estão constantemente matando um monstro após o outro. Um fluxo constante de experiência e materiais são trazidos para Lin Moyu. Ninguém jamais foi capaz de subir de nível tão facilmente quanto ele. O poder espiritual do mago será drenado. Os cavaleiros também estão exaustos após longas batalhas. Qualquer profissão requer descanso e recuperação. Guerreiros esqueletos não são necessários. Enquanto estiverem vivos e não dispersos, eles podem se mover para sempre. Não admira. Lin Moyu olhou para o bosque vazio. É pouco mais de 1 hora e os monstros lá dentro foram esvaziados por ele. Lin Moyu teve que deixar o bosque e caminhar em direção a um lugar mais profundo. Inconscientemente, ele estava se afastando cada vez mais da cidade de Shihai. Ao longo do caminho, escovar monstros não está mais limitado a monstros de nível 10.
Monstros de nível 11, nível 12 e até mesmo nível 13 também podem ser mortos casualmente. No máximo, o guerreiro esqueleto cortará mais algumas vezes. O físico do guerreiro esqueleto está lá. Você não pode me cortar, mas posso cortá-lo até a morte. É simples assim. Os personagens de nível 8 carregavam um grupo de esqueletos guerreiros com atributos super altos, e por onde Lin Moyu passou, nenhum único monstro sobreviveu. À tarde, a experiência de Lin Moyu atingiu o nível 9, 99,0, a apenas um passo do nível 10. Neste momento, o número de esqueletos chegou a 40, como um exército cansado e terrível, invadindo esta área, ninguém pode vencê-lo. Você pode aprender novas habilidades no nível 10, mas infelizmente não tem um pergaminho de habilidade. Parece que você só pode usar a habilidade de talento primeiro. Felizmente, a habilidade de talento é forte o suficiente. Mesmo que você não tenha novas habilidades, isso não afeta o nivelamento. Os profissionais aprendem novas habilidades a cada 10 níveis. Existem 3 maneiras de aprender habilidades. Uma é ensinar por um mentor, a outra é aprender por meio de livros de habilidades e a terceira é aprender usando pergaminhos de habilidades. Profissões ocultas como Lin Moyu são basicamente ensinadas sem mentores. E ele também é a única profissão sexual, e não há livro de habilidades para ele estudar. A única maneira de fazer isso é através do pergaminho de habilidade. Os pergaminhos de habilidade podem ser comprados em trocas, e os pergaminhos de habilidade para iniciantes usados por profissionais abaixo do nível 20 são vendidos por 100.000 moedas de ouro cada. Muito caro. O uso de pergaminhos de habilidade permite que você adquira aleatoriamente as habilidades da classe, mas também há um problema mais problemático. As habilidades aprendidas pelo pergaminho de habilidade são aleatórias e também é possível aprender habilidades que já foram aprendidas. Se tal evento ou não ocorrer, 100.000 moedas de ouro serão perdidas. Além do mais, haverá mais pergaminhos de habilidades intermediárias avançadas e pergaminhos de habilidades avançadas no futuro, e o preço é ainda mais astronômico. Lin Moyu quer aprender novas habilidades nesta profissão, que é o único caminho. Enquanto Lin ponderava, a luz da atualização acendeu novamente. Finalmente atingiu o nível 10. Capítulo 16. Atualização de habilidade, esqueleto de bronze, melhoria exagerada. Nome, Lin Moyu. Classe, necromante, somente. Nível, 10, 0,00%. Força, 100 agilidade, 100 espírito, 300 físico, 100. Equipamento, nenhum. Espaço de invocação, 40 a 100. Skeleton Warrior, número, 40, talento, aumento total, nível 2, único, habilidade passiva, transferência de dano. Habilidade ativa, Soul Flame, nível 10, Summon Skeleton Warrior, nível 10. Aumento total, nível 2. O efeito de todas as habilidades é aumentado em 20 vezes. Dano. Transferência. Todo dano sofrido pelo próprio mago é suportado pela convocação. Soul Flame, nível 10 queima a alma do alvo, causando dano ardente, e o poder é determinado de acordo com seu poder espiritual e nível de habilidade. Convocar Guerreiro Esqueleto, nível 10 convoque um Guerreiro Esqueleto nível bronze. Lin Moyu olhou para seus atributos atualizados, força e agilidade não mudaram muito, cada atualização aumentará em 10 pontos, muito estável. No entanto, o poder espiritual atingiu diretamente 300 pontos, um aumento total de 120 pontos. Disse que haverá um grande aumento nos atributos após o nível 10, eu pertenço à profissão de mago e a maior mudança é o poder espiritual. Então ele viu a mudança em suas habilidades e toda a pessoa ficou animada. O talento voltou a ficar mais forte, de um aumento de 10x para um aumento de 20x. Mesmo que nada permaneça igual, o poder de combate do guerreiro esqueleto é aumentado muitas vezes. Além do mais, o nível do guerreiro esqueleto também mudou, de um guerreiro esqueleto de ferro preto para um guerreiro esqueleto de bronze. Lin Moyu mal podia esperar para convocar um guerreiro esqueleto.
A cor cinza no guerreiro esqueleto de nível de bronze desapareceu, substituída por uma cor branco-azulada. As rachaduras em seu corpo também desapareceram quase completamente, e até a faca em sua mão se iluminou um pouco. Pelo menos não como foi apanhado na pilha de lixo. Guerreiro esqueleto de bronze. Força, 3.000 agilidade, 3.000 espírito, 3.000 físico, 3.000. Habilidade, Berserk Strike, nível 1, Berserk Strike, nível 1. Ofertas 200% de dano ao alvo com um cooldown de 10 minutos. Ainda é um atributo de equilíbrio quadridimensional, e o atributo básico atinge 150 pontos. Após um aumento de 20x em toda a linha, todos os atributos atingiram impressionantes 3.000 pontos. Com as informações que Lin Moyu possui atualmente, não é mais possível julgar a quantos níveis de profissões esse atributo é comparável. Mas com este atributo, nesta área, Lin Moyu pode andar completamente de lado. Além disso, foi adicionada uma habilidade que dá ao guerreiro esqueleto a habilidade de explodir instantaneamente. Isso é um truque fresco, como a todo o céu. Lin Moyu pensou em uma frase de sua vida anterior. Você não precisa de nenhuma habilidade complicada e chamativa, apenas uma ou duas habilidades práticas e poderosas são suficientes para dominar o mundo. Este é o caso dele agora, ou seja, sem os magníficos feitiços dos magos. Também não há habilidades de combate deslumbrantes dos guerreiros. Apenas com essas habilidades que possui agora, ele ousa dizer que alguém abaixo do nível 20 não pode ser seu oponente. O nível 10 derrota o nível 20, é impossível para os outros, para ele não é difícil. Com os atributos de um guerreiro esqueleto, juntamente com suas habilidades passivas, mesmo que ele se levantasse e deixasse uma pessoa de nível 20 lutar, levaria muito tempo para matá-lo. Capítulo 12. Lin Moyu estava prestes a continuar convocando um guerreiro esqueleto de nível bronze quando um som de vento forte soou, seguido por uma flecha afiada voando na frente de seus olhos. Svi. Novamente várias flechas afiadas voaram na frente dele. Uma das flechas o atingiu. Uma película invisível apareceu, bloqueando a flecha afiada. A habilidade passiva foi ativada automaticamente e todo o dano foi transferido para o guerreiro esqueleto, e Lin Moyu não foi ferido. Sob ataque. Lin Moyu recebeu um lembrete, ao mesmo tempo, uma luz vermelha apareceu nos olhos do guerreiro esqueleto, e ele entrou em estado de alerta. Um homem de preto saiu correndo da mata, correndo rápido e com um bom atributo de agilidade. Lin Moyu sentiu que deveria ser uma classe de assassino. Ela viu Lin Moyu, rapidamente se virou e correu para o outro lado, desaparecendo em um piscar de olhos. 2 segundos depois que o homem de preto saiu, alguém o perseguiu. As duas pessoas, olhando para o traje, Lin Moyu provavelmente julgaram a ocupação um do outro. Arqueiro e um mago. Escusado será dizer que algumas flechas foram disparadas por arqueiros apenas. Agora, e se não fosse pela habilidade passiva de transferência de dano de Lin Moyu, ele definitivamente estaria ferido agora. Os dois também ignoraram Lin Moyu e rapidamente seguiram em frente. Os olhos de Lin Moyu piscaram. Direção errada. Os homens de preto mudaram de direção aqui, perseguiram o caminho errado e estão condenados a retornar em vão. Com certeza, apenas alguns segundos depois, os dois recuaram. O mago começou a usar a habilidade, e depois que Lin Moyu sentiu uma rajada de vento soprando. Por alguns segundos, o mago suspirou, esse cara é muito astuto e já escapou. O arqueiro disse, tudo bem, ele só escapou por um tempo e sempre será pego. Então ele olhou para Lin Moyu, pequeno companheiro, um homem de preto passou agora. Lin Moyu não respondeu, mas disse em voz baixa, sua flecha me atingiu, desculpe. O arqueiro olhou para a flecha no chão e entendeu, sinto muito. Lin Moyu acenou com a mão, não vamos dar um exemplo. Oh! Arqueiro teve a ilusão de que Lin Moyu estava olhando para ele de cima. O mago parecia sombrio, obviamente sendo fugido pela outra parte, e ele estava muito infeliz.
Ele virou a cabeça para olhar para o guerreiro esqueleto ao lado de Lin Moyu. Invocação imortal. Havia uma pitada de desgosto em seus olhos, e o cajado em sua mão foi lentamente levantado. Os olhos do guerreiro esqueleto brilharam vermelhos e ele já havia entrado em posição de luta. O arqueiro de repente agarrou o mago e sussurrou: "Não cause problemas." Os olhos do mago rolaram e, finalmente, ele abaixou seu cajado. "Entendi." Olhando para os dois que recuaram, Lin Mo disse levemente: "Considero vocês com sorte." Embora não haja técnica de detecção, a julgar pelo poder da flecha agora, o poder de ataque não é grande. O nível dessas duas pessoas não será muito alto, no máximo cerca de 20 níveis. Se ele quisesse fazer algo a si mesmo, Lin Moyu sentiu que poderia ter que matar alguém. Ele não é a virgem, ele foi intimidado na cabeça e foi absolutamente devolvido 100 vezes. Quando o mago levantou seu bastão agora, Lin Moyu já havia retirado todos os guerreiros esqueletos para o espaço de convocação. Você pode cercá-los em um instante. Assim que o fizerem, eles definitivamente serão cortados em cadáveres. Capítulo 17. Distintivo de proteção. Mate nível 10 Goblin Patrol, XP mais 300. Mate nível 11 Goblin Soldier, XP mais 350. Obter ossos goblins. As gorjetas estão chegando como um respingo e a experiência está aumentando rapidamente. 44 guerreiros esqueletos de bronze matam monstros na floresta. À medida que suas habilidades melhoraram, Lin Moyu mais uma vez desfrutou da emoção de uma segunda morte. Esses guerreiros esqueletos de nível de bronze matam o nível 10 e os monstros goblins de nível 11 são todos mortos sozinhos. A eficiência aumentou novamente. A partir do nível 10, o requisito de experiência para atualização aumentou novamente e aumentou quase 3 vezes. As atualizações estão ficando cada vez mais lentas. De acordo com este cálculo, são necessários pelo menos 5.000 monstros Goblin para matar o suficiente para que Lin Moyu suba para um nível. Os guerreiros esqueletos são incansáveis, matando o tempo todo, mas ainda são um pouco piores. Até a noite cair, Lin Moyu ainda estava 30% aquém do nível 11 de experiência. Lin Moyu fez uma fogueira na floresta, comendo comida trazida de casa. Ele não planejava voltar, o tempo era limitado e ele não podia desperdiçá-lo na estrada. Na taxa atual de atualização, quase será capaz de subir para o nível 13 amanhã, e não está claro se pode atingir o nível 15 depois de amanhã. Após o nível 15, a velocidade de atualização cairá ainda mais e você terá que deixar um dia para voltar correndo. Desta forma, irei subir até o nível 16 no máximo. Como minha irmã estava atualizando naquela época, e a velocidade de atualização da minha irmã não poderia ter me superado. Minha irmã é uma invocadora elfa profissional rara, e a velocidade de nivelamento deve ser semelhante a Xia Xue. Devo ter esquecido alguma coisa. Lin Moyu ponderou em sua memória, pensando sobre o conhecimento que aprendeu na escola e, em seguida, julgando em combinação com o caminho de ação de Lin Moa naquela época. De repente, ele percebeu algo. Réplica da mina do Mar Ocidental. Será que minha irmã se uniu a alguém para fazer uma cópia? E pelo menos uma cópia em nível de pesadelo. As masmorras de nível de pesadelo são todas monstros de elite aprimorados e deve haver muita experiência. Então minha irmã foi ferida naquela vez e foi tratada. Isso mesmo, deve ser. Lin Moyu cerrou os punhos, sentindo que deveria ter adivinhado corretamente. Vou dar uma olhada amanhã. Eu decidi. A noite estava ficando cada vez mais profunda, e os monstros com um raio de 500 metros ao seu redor haviam sido esvaziados. O guerreiro esqueleto se esconde na escuridão da noite e começa a meditar. Com 44 guerreiros esqueletos para proteger, além de habilidades passivas existentes, não há necessidade de se preocupar com a segurança. A floresta não fica completamente silenciosa à noite, ocasionalmente, ouve-se o som de lobos uivando ao longe. Há também um farfalhar de folhas levadas pelo vento, o que é um pouco estranho. A temperatura no local onde Lin Moyu está localizado é mais baixa do que em outros lugares,
e a presença de guerreiros esqueletos faz com que o vento noturno se transforme em um vento yin. No meio da noite, um guerreiro esqueleto de repente emitiu um aviso e Lin Moyu acordou da meditação. O guerreiro esqueleto notou alguém vindo em sua direção. É um profissional que veio subir de nível? Não há muitas pessoas que vêm para a floresta no meio da noite para subir de nível, será que estão perdidas? Lin Moyu não se mexeu, mas seu coração já havia aumentado sua vigilância. Lá fora, tudo não deve ser levado de ânimo leve. O fogo é a melhor luz guia à noite. Logo alguém apareceu à vista de Lin Moyu. É ela. Lin Moyu a tinha visto à tarde, o homem de preto que havia escapado. Há alguma coisa para comer. A voz do homem de preto é muito boa. Um par de olhos grandes também são brilhantes e claros à luz do fogo. Lin Moyu pegou um pedaço de batata doce e o entregou. A única comida que preparou foi batata doce e um pouco de água. O homem de preto não desgostou, tirou a máscara e engoliu em seco, parecia que estava com muita fome. Atrás da máscara está um rostinho muito delicado, que aparenta ter apenas 18 ou 9 anos, exalando o sopro da juventude. Lin erroneamente não usou a técnica de detecção e foi muito indelicado usar a técnica de detecção em estranhos e até atraiu hostilidade. Obrigado. Antes que uma palavra pudesse ser dita, toda a pessoa tossiu violentamente. Ela estava engasgando enquanto comia batata doce enquanto conversava com Lin Moyu. Lin Moyu pegou uma garrafa de água e a entregou. O homem de preto tomou alguns goles e só então respirou bem. Obrigado. Ela finalmente deixou suas palavras claras e Lin Moyu apenas inclinou a cabeça ligeiramente, indicando que ela não precisava agradecer. O homem de preto comeu a batata doce pedaço por pedaço. Lin Mo disse que não havia problema, e a atmosfera caiu em um silêncio estranho. Ela não comia rápido e seus movimentos eram elegantes. Ao comer, um par de belos olhos olhava para Lin Moyu de vez em quando, e havia um brilho em seus olhos, sem saber o que ele estava pensando. Depois de comer, ela finalmente falou, qual é o seu nome? Vendo que Lin Moyu não respondeu, ela continuou, não gosta de falar? Bem, usamos a sondagem um do outro. Lin Moyu pensou por um momento e concordou com a cabeça. As pontas dos dedos dos dois brilharam ao mesmo tempo, e eles usaram técnicas de detecção um para o outro. Lin Moyu ficou atordoado por um momento, a técnica de detecção falhou e ele não obteve nenhuma informação. O homem de preto riu de repente, parecendo ter conseguido seu truque. Não há nada. Acontece que seu nome é Lin Moyu, nível 10, e sua ocupação é necromante? Nunca ouvi falar dessa profissão, é estranho. Eu vi que parece haver um esqueleto ao seu lado à tarde, é essa a sua convocação. Convocações imortais, raras. Suas palavras aumentaram de repente, frase após frase. Capítulo 13. Por que você não fala? Não me diga que você é burro, não parece. Lin Moyu olhou para ela e perguntou levemente, por quê? Ela parecia ter visto um mundo novo, seu rostinho cheio de surpresa, acontece que você realmente pode falar. Por quê? Lin Moyu olhou para ela e perguntou novamente. Seu sorriso permaneceu o mesmo, você pode perguntar por que a técnica de detecção falhou, por causa disso. Ela pegou um adereço que parecia um distintivo, isso é chamado de distintivo de proteção, desde que você o use, o nível não exceda seu nível 10 e a técnica de detecção em você será invalidada. Ela guardou o distintivo de proteção, vou tentar novamente em mim agora. Lin Moyu assentiu e lançou uma técnica de detecção. Desta vez funcionou. Ning Yi, nível 19, Shadow Assassin. Ah! Brisa fresca soprou, o sorriso de Ning Yi desapareceu instantaneamente e Lin Moyu também olhou para o lado. Capítulo 18. Esqueletos guerreiros também podem ser usados como escudos humanos. Lin Moyu já descobriu pessoas através dos guerreiros esqueletos. Além dos arqueiros e magos que vi hoje, agora há outro cavaleiro com espada e escudo nas costas.
3 pessoas, de diferentes direções, os cercaram. Ning Yi franziu a testa e seu rostinho delicado também estava torcido. Infinitamente, não é apenas um pergaminho de habilidade intermediário, está me perseguindo há alguns dias e ainda não desisti. Ning Yi bateu o pé com força e disse a Lin Mo, estou saindo, terei a oportunidade de jogar com você novamente no futuro. Voxox! Uma flecha afiada disparou da escuridão e Ning Yi reagiu rapidamente e se esquivou para o lado em um instante. A flecha afiada explodiu com um estrondo e se transformou em 2 feixes de luz e caiu sobre Lin Moyu e Ning Yi, respectivamente. Uma enorme marca apareceu de repente acima das cabeças de Lin Moyu e Ning Yi, brilhando na noite escura, parecendo um farol brilhante. Opa, marque a flecha! O rostinho de Ning Yi ficou branco, ela sabia que as coisas estavam com problemas. Lin Moyu pensou na descrição da flecha marcada. Esta é uma habilidade dos arqueiros que marca os alvos para que se tornem visíveis e não possam entrar furtivamente. As setas marcadoras são eficazes para as classes de assassino e limitam as habilidades furtivas do assassino. E ao invadir a missão, também pode ser usado para lidar com alguns monstros furtivos. Marcado por arqueiros, as habilidades furtivas são limitadas e é difícil escapar novamente. Você não pode escapar desta vez. Um sorriso de escárnio soou, e o mago que ele tinha visto hoje saiu da floresta. Do outro lado, arqueiros estão parados nas árvores. De um lado, o cavaleiro também chegou. O mago segurou o cajado e seu olhar gelado varreu Lin Moyu e Ning Yi. Eu sabia que você estava em uma gangue. O assassino imundo parecido com um rato emparelhado com o invocador morto-vivo do mal e das trevas é um bom par. Um brilho brilhou na mão de Ning Yi e uma adaga com um brilho azul apareceu em sua mão. Ele não tem nada a ver com este assunto. Eu lhe darei o pergaminho de habilidade e seguiremos nosso próprio caminho. O arqueiro na árvore sorriu. Se fosse um dia atrás, estaria tudo bem, mas agora achamos que é mais seguro matar você. Oh! O mago seguiu. Pessoas mortas são as mais seguras, para que ninguém saiba que temos pergaminhos de habilidade intermediários, poupando-nos muitos problemas. Ning. E sussurrou. Vou arrastá-los daqui a pouco e você pode correr sozinho. Lin Moyu olhou para ela. E você? Sou um assassino das sombras. A noite é meu território e, naturalmente, tenho uma maneira de sair. Lin Moyu sabia que Ning Yi estava apenas falando, e se Ning Yi realmente lutasse, ele não teria fugido hoje. Obviamente, o adversário é mais forte. Como um assassino das sombras, você pode ter conseguido sair antes, mas agora que acertou a flecha marcada do arqueiro, sua habilidade furtiva é inválida e é difícil sair novamente. O arqueiro disse com voz profunda, a noite é longa e sonhadora, não perca tempo, vamos nessa. O mago ergueu seu cajado, não só você vai morrer hoje, mas esse carinha também vai morrer. O cajado explodiu em luz brilhante e uma enorme bola de luz subiu ao céu, iluminando os arredores como a luz do dia. Iluminação. O feitiço Iluminação do mago pode não apenas ser usado para iluminar, mas também dissipar a escuridão e aumentar a taxa de acerto do feitiço do mago. Mais importante ainda, a iluminação também pode restringir as habilidades furtivas do assassino. Isso também deixou Ning Yi ainda mais desconfortável. Vai ser desesperador. A luz da mão de Ning Yi brilhou, e uma adaga ciano apareceu em sua mão, e todo o seu corpo estava tenso. Os olhos grandes se estreitaram ligeiramente, seu olhar ficou aguçado e ele começou a procurar oportunidades. O arqueiro parado na árvore já está cheio de arcos e vai atirar a qualquer momento. O cavaleiro também removeu sua espada e escudo e assumiu a postura da habilidade de ataque. O cajado do mago está brilhando. Os 3 se cercaram, não deixando chance para Ning Yi escapar. Neste momento, os dedos de Lin Moyu se levantaram ligeiramente e um guerreiro esqueleto apareceu na frente dele. Cortar, em vão. O mago mostrou uma pitada de desdém, bem como um forte desgosto. Grande bola de fogo. O mago bebeu levemente,
e uma enorme bola de fogo com um diâmetro de 1 metro apareceu do nada, disparando em direção aos dois com chamas furiosas. A grande bola de fogo só pode ser dominada por magos no nível 20 e é extremamente poderosa. Uma vez atingido, não está morto ou ferido. Esconder. O rosto bonito de Ningyi mudou e ele imediatamente puxou Lin Moyu de volta. Enquanto o mago lançava uma grande bola de fogo, ele instantaneamente liberou um poder espiritual entrelaçado. Ningyi estava puxando Lin Moyu para trás e de repente sentiu que seu corpo estava pesado e sua velocidade diminuiu repentinamente. Uma fina linha invisível de poder espiritual se estendia do cajado e envolvia os pés dos dois. Ao mesmo tempo que Ningyi estava enredado em poder espiritual, o arqueiro também se moveu. A corda do arco zumbiu e uma flecha foi disparada. A flecha se transformou em 3 na metade. 3 pérolas consecutivas. Uma das técnicas do arqueiro, uma flecha se transforma em 3, o que pode causar 3x o ataque. Neste momento, o cavaleiro também lançou uma carga e correu para os dois a uma velocidade incrível. Acabou! O rosto de Ningyi ficou pálido. De repente, ela empurrou Lin Moyu para longe com força, empurrando-o para fora do alcance. Neste momento, 2 guerreiros esqueletos apareceram nos lados esquerdo e direito de Ningyi. Os 3 guerreiros esqueleto eram como 3 escudos, protegendo firmemente Ningyi. A grande bola de fogo do mago pousou no guerreiro esqueleto e explodiu com um estrondo, explodindo em chamas no céu. A conta tripla do arqueiro caiu sobre o guerreiro esqueleto, fazendo um som metálico de estrondo. O cavaleiro também colidiu com o guerreiro esqueleto neste momento, e o guerreiro esqueleto não se moveu, mas o cavaleiro ficou chocado e voou para fora. À luz do fogo, o guerreiro esqueleto saiu lentamente, cheio de luz azul e branca, sem qualquer aparência de ferimento. Como isso é possível? Quando o mago viu essa cena, não acreditou. Ele já havia verificado com técnicas de controle, e Lin Moyu era apenas um necromante de nível 10. O nível do convocado não pode exceder o do próprio necromante, e é apenas o nível 10. Com sua própria força de nível 21, ele não pode matar a outra parte em segundos? Os arqueiros e cavaleiros também ficaram atordoados. Que tipo de convocação era essa? Acabou sendo tão forte. Clique. Clique. Com o som de fricção de ácido nos dentes, guerreiros esqueletos apareceram por toda a parte. Um total de 44 guerreiros esqueletos cercaram os 3. Capítulo 19. A primeira vez que ele matou alguém? Não. Apenas as 3 pessoas ficaram atordoadas, mas Ningyi também ficou atordoado. Com olhos arregalados e boca pequena, eu não podia acreditar. Isso é meio fofo. Hoje ela tinha visto o guerreiro esqueleto de Lin Moyu. O guerreiro esqueleto que está apenas no nível 10 ainda tem muitas rachaduras em seu corpo, e as armas em suas mãos também estão gastas. Apenas parece vulnerável. Como pode ser tão forte? A habilidade de nível 20 do mago não pode nem prejudicá-lo. A conta tripla do arqueiro, carga do cavaleiro, não pode causar dano a ela. Isso é realmente uma invocação de nível 10? Forte é um pouco excessivo. E a quantidade? Grupos de fogo se iluminaram na noite escura, e esqueletos guerreiros apareceram silenciosamente, envolvendo-os. Lin Mo não falou muito e voltou para Ningyi com a intenção de matar em seus olhos. Matar! Assim que sua mente se moveu, o guerreiro esqueleto foi ativado de repente. O rosto do mago mudou drasticamente, o cajado tremeu e um escudo apareceu de repente em seu corpo. Escudo de energia. As habilidades de assinatura do mago. Quanto maior o nível do mago, mais forte a habilidade e mais forte o escudo de energia. Disse que aqueles magos de nível divino segurando seus escudos podem estar seguros sob os golpes do feitiço proibido. Os magos são menos ágeis e não se movem rapidamente, sendo impossível ser tão flexível quanto os arqueiros. E agora cercado por guerreiros esqueletos, não há espaço para ele se esquivar. Capítulo 14. A mão do guerreiro esqueleto subia e descia,
e o escudo de energia repentinamente se distorceu violentamente. O rosto do mago mudou drasticamente, com apenas uma espada, seu escudo de energia quase foi quebrado. Quais atributos esses esqueletos têm e o poder de ataque é tão aterrorizante? Não houve tempo para ele pensar mais, e a faca do segundo guerreiro esqueleto também caiu. O escudo de energia quebrou em resposta ao som, transformando-se em 10.000 pontos de luz estelar e se dissipando. Resista ao Anel de Fogo! O mago lançou uma habilidade novamente, e um enorme anel de fogo irrompeu, e vários esqueletos que se aproximaram foram repentinamente empurrados pelo anel de fogo a mais de 10 metros de distância. Não houve tempo para se alegrar por um segundo, e havia escuridão à sua frente. 2 esqueletos pularam no alto. Ele nunca teve a oportunidade de usar suas habilidades novamente. A luz da espada brilhou e a cabeça do mago voou para o céu. Em menos de 2 segundos, o mago morreu. Os arqueiros também foram perseguidos e mortos pelos guerreiros esqueletos nessa época, e ficaram muito envergonhados. Ao testemunhar o mago sendo morto, seus olhos se encheram de medo. Ele é muito mais flexível que os magos, mas ainda é muito pior que os guerreiros esqueletos com agilidade de até 3.000 pontos. Ele constantemente usa habilidades de esquiva na tentativa de escapar do cerco dos guerreiros esqueletos. Infelizmente, esforços repetidos finalmente deram em nada. À medida que o guerreiro esqueleto se aproximava, havia cada vez menos espaço para ele manobrar. Comparados a magos mortos e arqueiros moribundos, os cavaleiros estão em uma posição muito melhor. O cavaleiro estava brilhando como uma lâmpada, e ele lançou sua habilidade de carga repetidamente e correu para longe. Essa camada de luz era mais forte que o escudo de energia do mago, protegendo-o firmemente. Mesmo que a faca do guerreiro esqueleto caia sobre ele, não pode causar-lhe dano. É uma defesa extrema, não esperava que esse cavaleiro dominasse essa habilidade. Lin Moyu pensou no conhecimento dessa habilidade. Esta é uma das principais habilidades de um cavaleiro. Uma vez lançada, a defesa se tornará extremamente forte em um curto período de tempo. Não sei o quão forte é, alguém tentou. Um cavaleiro nível 20 está realizando defesa extrema e pode suportar o ataque de um mago nível 40. Embora só possa resistir por um tempo, é o suficiente para mostrar o quão forte é a habilidade de defesa extrema. Um cavaleiro que domina a defesa extrema e um cavaleiro que não domina a defesa extrema são como duas classes. No entanto, defesa extrema não é uma habilidade tão fácil de aprender, não há livro de habilidade correspondente, você só pode usar pergaminhos de habilidade para aprender. Há muita aleatoriedade. O cavaleiro foge freneticamente contra a defesa extrema. Houve um grito atrás dele e ele soube que o arqueiro também estava morto. O mago e o arqueiro morreram em rápida sucessão e ele ficou completamente apavorado. Como esses guerreiros esqueletos podem ser tão aterrorizantes? Eu já sabia que ele não viria, e não valia a pena perder a vida pelo pergaminho de habilidade intermediária de Zan. Use habilidades. Bloqueio, não o deixe escapar. Lin Moyu deu a ordem. É impossível para ele deixar o cavaleiro escapar, já que ele mata, ele o matará limpo. A luz vermelha apareceu na faca do guerreiro esqueleto ao mesmo tempo. Golpe de raiva. Causa 200% de dano ao alvo. Guerreiros esqueletos com força de até 3.000 pontos duplicarão repentinamente seu poder de dano depois de usar suas habilidades. Também usa habilidades. O cavaleiro é Revena, o esqueleto guerreiro é bastante assustador, e ele ainda usa habilidades, o que é contra o céu. A grande faca vermelha piscando caiu sobre o cavaleiro. A luz branca no corpo do cavaleiro de repente diminuiu muito. Depois o segundo, o terceiro. A duração da defesa extrema é de 1 minuto, e isso na ausência de ataque. Quanto mais intenso o ataque, menor a duração da defesa extrema. Um por um, os guerreiros esqueletos surgiram desesperadamente para lançar suas habilidades, e a duração da defesa extrema foi diminuindo drasticamente. E mais guerreiros esqueletos os cercaram, impedindo a retirada do cavaleiro. Muito desesperado. Mais de 10 segundos depois,
o cavaleiro não queria ser dividido pelo guerreiro esqueleto. Ou não faça isso, não seja mole quando fizer. Isso também é o que Lin Moan disse a Lin Moyu, e Lin Moyu também fez isso. Todos mortos. Ning Yi não reagiu até agora. Do início ao fim da batalha, leva apenas cerca de 20 segundos. Os três já foram mortos. E o iniciador nem se mexeu, apenas ficou parado aqui. Lin Moyu assentiu, Ning Yi estava certo, eles estavam realmente mortos. O guerreiro esqueleto voltou correndo, segurando muitas coisas. Quando um profissional morre, o conteúdo do espaço de armazenamento cai. Os guerreiros esqueletos pegaram todos eles. Cajado Carmen nível bronze, espírito mais 20, pode aumentar o poder das habilidades de mago em 5%, disponível após o nível 18. Arco de batalha Carmen nível bronze, agilidade mais 20, aumenta o poder das habilidades de arco e flecha em 5%, disponível após o nível 18. Espada Carmen nível bronze, força mais 10, físico mais 10, aumenta o poder das habilidades ofensivas em 5%, disponível após o nível 18. Escudo Carmen nível bronze, físico mais 20, aumenta o efeito da habilidade defensiva em 5%, disponível após o nível 18. Capítulo 20, Novas habilidades, explosão de cadáver. 4 peças de armas e equipamentos estão bem colocados à sua frente. Arma de nível bronze, a arma pisca com uma luz azul-branca, que é um pouco semelhante ao brilho do guerreiro esqueleto. Ning Yi disse, estas são todas as armas obtidas da cópia da Carmen Orcledion. Lin Moyu ficou um pouco confuso, ele não tinha ouvido falar dessa cópia. Ning Yi viu que Lin Mo não entendia o idioma e continuou a explicar. A cópia da Carmen Orcledion é uma cópia de nível 20 fora da cidade de Shaoai, e os três costumam escovar as cópias lá. Lin Moyu assentiu. Essas 4 peças de equipamento de nível bronze são de pouca utilidade para ele, mas podem ser vendidas por algum dinheiro. Ele guardou as 4 peças do equipamento de bronze sem cerimônia, e Ning Yi não disse nada sobre isso. Ainda restam alguns materiais, como pele de lobo, ossos de animais e grama verde, que não são muitos. Lin Moyu também não foi educado e aceitou tudo. Por menor que seja o mosquito, ele também é carne e pode ser vendido por dinheiro. Depois de guardar o armamento e os materiais, resta apenas uma coisa. Pergaminho de habilidade para iniciantes. Introdução. Habilidades abaixo do nível 20 podem ser obtidas e é possível adquirir habilidades adquiridas. Inesperadamente, acabou sendo um pergaminho de habilidade júnior. Esse pergaminho vale 100.000 moedas de ouro, o que é muito valioso. Lin Moyu segurou o pergaminho e estava pensando em usá-lo ou vendê-lo por dinheiro. Ning Yi perguntou, você não deveria ter usado o pergaminho de habilidade elementar ainda, certo? Lin Moyu acenou com a cabeça, de fato não era usado. Aí podes usar, embora haja probabilidade de adquirir competências que já foram aprendidas, também é possível aprender novas competências. Não, você não está tentando vender por dinheiro. Não é, você está tão sem dinheiro? Um pergaminho de habilidade júnior, não é um pergaminho de alto nível, não vale alguns dólares. Na boca de Ning Yi, 100.000 moedas de ouro não pareciam ser muito dinheiro. Aparentemente, sua família é extraordinária. Lin Moyu segurou o pergaminho de habilidade. Como usá-lo? Ning Yi riu. É muito simples. Você pode usar o pergaminho segurando e dizendo que pode usá-lo. Lin Moyu não duvidou e o fez. Usar. Não houve movimento no pergaminho. Ning Yi disse, não, você não fala alto o suficiente, você tem que dizer alto. Lin Moyu olhou para ela e não tentou uma segunda vez. Ele não usou, mas não é estúpido. Que som é pequeno demais para acreditar. Quando Lin Moyu adivinhou o método de uso, ele usou diretamente seu poder espiritual para estimular o pergaminho de habilidade. Ning Yi estava olhando para Lin Moyu com um olhar de antecipação, esperando que ele gritasse as 2 palavras. Mas Lin Mo nunca ligou. De repente,
o pergaminho de habilidade explodiu com uma luz brilhante, envolvendo Lin Moyu. Ning Yi bufou, parecendo desapontado. Você encontrou. Ela queria provocar Lin Moyu, mas Lin Moyu encontrou a maneira certa de usá-lo. Muito falhou. O pergaminho de habilidade se transformou em uma bola de luz e envolveu Lin Moyu. Habilidade de aquisição, explosão de cadáver. Explosão de cadáver, nível 1. Detona o cadáver e causa 10% de dano à saúde do cadáver aos inimigos em um raio de 1 metro. Uma nova habilidade foi adquirida e os pergaminhos não foram desperdiçados. Corpse Burst está atualmente em um estado de nível 1, o que significa que esta é uma habilidade que só pode ser dominada no nível 10. Olhando para a introdução da habilidade, parece que à primeira vista não há nada de extraordinário. O alcance é de apenas 1 metro. 1 metro é suficiente para que, muito pequeno. E o poder é causado pela saúde do cadáver. O valor de saúde deste cadáver, Lin Moyu, pode ser entendido. Aos olhos dos necromantes, os cadáveres também estão vivos. Capítulo 15. Sua vida vem da carne e do sangue, dos ossos e até da alma. Mesmo se você morrer, a saúde dentro do cadáver não será menor do que quando você estiver vivo. Assim como algumas pessoas fortes, o cadáver não se decompõe por milhares de anos após a morte e constantemente exala grande energia. Mas Lin Moyu viu informações diferentes disso. Esta é uma habilidade de ataque em grupo. Se ele enfrentar milhares de inimigos, ele não pode contar com os guerreiros esqueletos para cortá-los um por um. Isso é muito lento também. Neste momento, apenas um inimigo é morto. Ele então detona o cadáver para matar os inimigos dentro de seu alcance de habilidade. Outro inimigo foi morto e cadáveres foram formados. Você pode continuar a detonar os corpos, um após o outro. Enquanto o poder mental não estiver vazio, a habilidade não irá parar. Acrescente a isso seu talento. O alcance de 1 metro é um problema? Já atingiu 20 metros e a letalidade chegou a 200%. Outra habilidade divina. Contanto que tenham seus próprios talentos, suas habilidades são quase todas habilidades divinas. O brilho do pergaminho se dissipou. Ning Yi piscou seus grandes olhos e parecia expectante. Como é? Você aprendeu alguma habilidade nova? Aprendido. Lin Moyu não culpou Ning Yi por se provocar agora. Ning Yi é apenas brincalhão e travesso, e ele não é tão mesquinho quanto um homem grande. Ning Yi sorriu alegremente. Sua voz é muito boa. Por que você não gosta de falar? Que pena. Lin Moyu olhou para ela. Essa mulher parecia ser diferente daquelas garotas de sua escola. Muito animado e divertido. Sua voz também é muito boa. Lin Moyu é raro de se gabar. Não é que ele relute em falar, é só que ele reluta em falar bobagens. Na frente de sua irmã Lin Moan e de sua avó, ele não falou muito. Ning Yi parecia muito feliz e disse com um sorriso, obrigado pelo elogio, também sei que minha voz é muito boa. Pelo seu bem, você salvou a senhorita Ben e elogiou a senhorita Ben, vou te dar isso. Dizendo isso, Ning Yi pegou uma caixa e a colocou diretamente na mão de Lin Moyu. Pergaminho de habilidade intermediária. Introdução. Habilidades entre 20 e 40 podem ser obtidas, e é possível obter habilidades adquiridas. Na bolsa, o preço de um pergaminho de habilidade intermediário pode chegar a 10 milhões de moedas de ouro, o que é 100 vezes maior que o de um pergaminho de habilidade iniciante. Ning Yi disse que as pessoas que a caçaram também eram para este pergaminho. Como se diz enviar e enviar? Capítulo 21. Você não pode ser tão mesquinho. Como pode estar tão frio? Ning Yi disse e sentou-se em frente ao fogo, estendeu um par de pequenas mãos e assou o fogo. A pessoa que o perseguiu e matou foi resolvida, e toda a pessoa de Ning Yi também relaxou. Lin Moyu sabia que a baixa temperatura aqui era por causa dos guerreiros esqueletos. Imediatamente deixe os guerreiros esqueletos se dispersarem. Ning Yi já sabia que Lin Moyu não gostava de falar, então ele simplesmente disse para si mesmo.
Encontrei um baú de tesouro casual no acampamento da Carmen Orcledion na cidade de Shaohai. Sabe, este baú do tesouro apareceu aleatoriamente e acabou sendo descoberto por mim. Eu abri o baú do tesouro e peguei este pergaminho de habilidade intermediária. Eu pensei em ser visto por aqueles caras. Eles querem pegar meu pergaminho de habilidade intermediária, embora essa coisa não valha muito, mas como as coisas que a senhorita Ben tem tão difícil de conseguir podem ser facilmente entregues. Então eles me perseguiram e eu fugi. Depois de escapar por 2 dias, escapando da cidade de Shaohai para a cidade de Shihai, você disse que eles eram irritantes, como percevejos. Pelas palavras de Ning Yi, pode-se ouvir que mesmo o pergaminho de habilidade intermediária no valor de 10 milhões de moedas de ouro ainda não foi colocado em seus olhos. Não sei qual senhora saiu dessa família, só posso dizer que ela é muito rica. Lin Moyu olhou para Ning Yi e, quando ela terminou de falar, disse suavemente, você quase morreu agora. Ning Yi disse, não se preocupe, não posso morrer. Quando sofro dano fatal, sou automaticamente teletransportado para longe. Mas ainda tenho que agradecer, se não fosse por você agora, embora eu não tivesse morrido, com certeza estaria ferido. Você sabe, a lesão é muito dolorosa e tem muito medo da dor. Bem, Lin Moyu sentiu que estava excessivamente preocupado. As pessoas têm tesouros, não podem morrer. Ning Yi estendeu a mão, os pergaminhos de habilidade intermediária são todos para você, ainda não há comida e as pessoas não comeram o suficiente. Lin Moyu tirou alguns pãezinhos. Os pãezinhos eram os espólios da guerra agora, havia mais de 10. Ning Yi balançou a cabecinha, não quero pão, quero batata doce. Lin Mo sorriu estupidamente e substituiu os pães por batata doce. É quase a mesma coisa, a senhorita Ben não come coisas de pessoas mortas. Ning Yi pegou a batata doce e comeu. Esta batata doce é tão deliciosa? Olhando para a maneira como Ning Yi comia, parecia realmente delicioso. Lin Nerd, você está aqui para subir de nível? A julgar pelo seu nível, você provavelmente ainda não frequentou uma instituição de ensino superior. Ning Yi perguntou enquanto comia. Lin Moyu acenou com a cabeça, não. Ning Yi já estava acostumado com os hábitos de fala de Lin Mo, então, em qual instituição de ensino superior você vai entrar? Academia Xiajing. Lin Moyu disse suavemente. Bem, a Academia Xiajing é muito boa. Ao ouvir a Academia Xiajing, Ning Yi não pareceu nem um pouco surpreso. Na opinião dela, com a força de Lin Moyu, não há problema em entrar em qualquer escola. Quem pode facilmente matar um profissional de nível 20 no nível 10, e uma morte é 3? Se mesmo Lin Moyu não conseguir entrar na Academia Xiajing, estima-se que ninguém conseguirá entrar. Ning Yi de repente pensou em algo e seus olhos se iluminaram. Se você for para a Academia Xiajing, lembre-se de desafiar o deus Xia Pagoda. E o primeiro desafio, a recompensa pode ser dobrada. Você tenta se apressar, quanto maior o número de camadas, melhor. Dessa forma, haverá mais pontos. Na Academia Xiajing, os pontos são mais úteis do que moedas de ouro. Além disso, há uma Academia Divina da Criação na Academia Xiajing. Se você puder, você deve entrar. Ning Yi parecia conhecer a Academia Xiajing muito bem e conversou com Lin Moyu sobre a situação da Academia Xiajing. Em suas palavras, Lin Moyu tinha em mente o esboço geral da Academia Xiajing. 99% do tempo, era Ning Yi quem falava, e Lin Moyu apenas ouvia e ocasionalmente respondia. Ning Yi disse sem um som. Lin Moyu pegou uma peça de roupa para Ning Yi como uma colcha e começou a meditar. No dia seguinte, o sol brilhou. O poder mental de Lin Moyu estava cheio e ele acordou da meditação. Ning Yi estava olhando para si mesma com grandes olhos piscando. E batata doce? Ning Yi estendeu a mão com um sorriso. Lin Moyu pegou diretamente um pedaço de batata doce e entregou a ela. Não o suficiente, mas também. Lin Moyu pegou outro pedaço. Você não pode ser tão mesquinho, não é batata doce,
Você não pode dar mais. Sim, sim, homens grandes devem ser generosos. Pegue todos eles. Lin Moyu quase deu a Ning Yi as 20 ou mais batatas doces que ele carregava, e ele não tinha mais um único pedaço. Realmente se foi. Ning Yi ainda não acreditava e mal podia esperar para entrar no espaço de armazenamento de Lin Moyu. Lin Mo acenou com a cabeça, realmente se foi. Ning Yi deixou Lin Moyu ir, ok, eu acredito em você. A senhorita Ben está saindo, a senhorita Ben também vai atualizar, Lin Nerd, nos vemos mais tarde. Você se apressa e sobe de nível, você pode me levar para atualizar no futuro. Ning Yi caminhou muito rapidamente, tirando as batatas doces e tirando as roupas que estavam cobertas pela colcha. Depois que Lin Moyu deixou Ning Yi, ele disse para si mesmo, vou levá-lo para atualizar no futuro. Depois de uma noite inteira, os monstros goblins aqui ainda não apareceram. O tempo para o monstro se atualizar foi muito além das expectativas de Lin Moyu. Ele sentiu que deveria ter matado muito rapidamente. Havia um leve cheiro de sangue na floresta. 3 corpos jaziam no chão. Lin Moyu olhou para o cadáver e aplicou silenciosamente as habilidades que acabará de aprender ontem. O corpo estourou. Com um grande estrondo, grandes áreas de árvores foram feitas em pedaços. Não é o tipo de explosão, mas realmente escassa. Uma grande cratera apareceu no solo, com 20 metros de diâmetro. A profundidade também é superior a 10 metros. O poder é impressionante. Lin Moyu descobriu que o alcance do dano da explosão do cadáver era de 360 graus em todas as direções. Dessa forma, a força do voleio pode ser um pouco maior. O que ele acabará de detonar era o cadáver do mago. O guerreiro esqueleto foi ordenado a jogar o corpo do arqueiro no ar. Ele liberou sua habilidade no cadáver no ar. Houve outro estrondo alto, mais poderoso do que agora, confirmando seu palpite. Se você explodir no ar, será mais poderoso. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.